Antúrio clarinerve, uma planta que não pode faltar na sua casa, na sua Urban Jungle. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Cristina, a guria da flor de camomila. Hoje, gente, quero mostrar para vocês essa planta. Para quem não conhece essa planta aqui, só com folhagens maravilhosas, é um antúrio, né? Essa é uma planta que tem origem no México, né? Ela é uma planta, gente, que fica magnífica. A sua folha, gente, ela pode chegar até 30 centímetros de diâmetro. Então é uma planta que fica muito bonita dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e que não pode deixar de faltar na coleçãozinha de plantas da gente, né? Então, o que eu vou mostrar então hoje para vocês? Vou mostrar então qual é o substrato que eu uso, né? Algumas curiosidades sobre essa planta, né? Então, essa planta, ela tem essa folha bem em formato de coração. Tem os veios bem demarcados, assim, ela parece ser um couro, na verdade, eu diria. A folha mais nova dela, ela fica com, quando ela nasce pequena, ela fica com a folha em formato ela tem a cor mais marrom escura, assim. Depois, conforme ela vai crescendo, gente, ela vai perdendo essa cor marrom e vai ficando verde. Na parte de trás aqui, ela tem as folhinhas assim, não tá tão demarcada assim, parece outra cor, olha só. Quando ela vai ficando mais velha, vai se destacando e os veios vão ficando mais verde na parte de trás. Então, quando a folha é novinha, ela fica com essa cor marrom e quando ela vai ficando mais velha, ela fica bem mais dura. Então, quando ela é numa folha nova, ela é molezinha, ela é frágil, mais sensível. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando uma folha mais dura, então com esse formato de couro, esse formato assim com essa textura mais grossa, né? Então, ela também tem um aspecto bem meio que aveludado. Essa planta também, gente, é uma planta epífita, e as plantas epífitas, elas crescem. O que são plantas epífitas? Plantas epífitas são plantas que crescem sobre outra planta, né? Então, o que a gente vai ter? Um substrato bem drenado, bem poroso, né? Aquele que sai bem a água, bem drenado para esse tipo de planta. Outra coisa, elas gostam de umidade, então, no substrato também. Então, eu vou preparar aqui o substrato, porque eu quero plantar uma aqui. Aqui eu já coloquei carvão. Ângela, então como que a gente prepara o substrato para plantar os antúrios? Esse antúrio, gente, ele é diferenciado um pouco daqueles antúrios que a gente está acostumado, né? Aquele com as flor vermelha. Esse daqui, gente, ele ganha uma inflorescência quase que meio despercebida, assim. Ele tem a flor, parece com o lírio da paz, assim, um apêndice. E ela, agora no inverno, ela fica meio no estado de dormência, então ela não cresce muito. O auge do crescimento dela é depois em setembro até março, abril, por aí, ela continua crescendo, então ela vai se desenvolvendo bastante. Quanto mais velha a flor, né? A folha, a planta, mais mudas ela produz, né? Então, às vezes, uma planta, ela demora muito tempo para poder produzir mudas novas, né? Por quê? Porque eles não é assim, como é que eu posso dizer para vocês? Não é assim de uma hora para outra que saem mudas novas. Os brotinhos, eles saem do lado, ou também dá para fazer divisão da muda. Aqui ela é uma planta jovem ainda, olha só. Então, às vezes, conforme a planta já é uma planta mais adulta, vamos dizer, você pode estar cortando, mas ela precisa estar com um tronco bem grande já para estar podendo fazer esse corte nela, senão a gente corre o risco de acabar perdendo, né, a planta. Então, vou mostrar para vocês o substrato. Eu fiz uma mistura aqui de perlita, casquinha de pinus, vermiculita e casquinha de arroz carbonizada. Aqui, gente, eu já coloquei o carvão, que eu também gosto de usar carvão, chips de coco, que eu também gosto de usar bastante. O carvão, gente, vocês me perguntam bastante, Ângela, posso usar aquele carvão que eu já fiz o churrasco? Gente, esse não. Você vai pegar um pacote daquele carvão que não foi usado, vai quebrar em pedaços pequenos, que eu gosto de quebrar mais ou menos desse tamanho, assim, para poder usar. Então, esse é o substrato que eu tô... E terra também eu coloquei bem pouco. A grande maioria aqui dentro, gente, é casquinha de arroz carbonizada já. Então, vou fazer essa mistura. Então, eu vou misturar aqui, isso daqui, e vou trazer um pouco daquele lá pra cá.
olha só, eu vou fazer essa mistura aqui para vocês verem como que vai ficar bem um substrato bem soltinho. Olha só. Olha que coisa mais leve. E vou colocar agora um pouco dessa mistura aqui que eu coloquei um pouco de chips de coco junto. E carvão. Tem uma medida para fazer. E a terra também, gente, que já tá aqui dentro também, olha só. Esses pedaços maiores eu deixo assim separado para não colocar junto. Gente, eu gostaria que vocês pegassem nesse substrato para vocês verem como ele tá drenado, como ele é fofinho. Então, isso que elas gostam. Então, esse substrato, gente, que eu uso para plantar os antúrios. A medida certa, gente, eu gosto de colocar... Quando eu vou usar, mais ou menos, se eu vou plantar nesse medida aqui de vaso, ele gosta mais de ficar compacto, gente. Então, se você tem uma muda mais ou menos desse tamanho aqui, ó, já vou também falar como eu fiz com essa muda aqui. Você não precisa replantar num vaso muito grande, porque eles gostam de ficar com as raízes mais ou menos apertadinhas, assim. Então, não precisa exagerar no tamanho do vaso. Quando eu vou plantar nesse tamanho de vaso, gente, eu gosto de colocar uma medida de carvão, uma medida de perlita, uma medida de vermiculita. Então, não tem assim uma receita fixa, né? Então, eu vou passar para vocês aquilo que eu tô usando aqui em casa, né? E que vocês, na sua casa, vocês vão adaptar para que seja um substrato bem drenado, né? Então, é bem importante isso. Ângela, tu faz drenagem? Gente, esse substrato aqui, mais poroso que esse, vocês não vão encontrar, porque ele é muito bem drenado, né? Pode ser que até que encontre uma outra fórmula, né? Um outro jeito, né? Mas isso muito, assim, você vai usar conforme a região onde você mora, onde você... Tudo assim... Então, não tem uma regra, assim, fixa, sabe? Olha só. E agora quero compartilhar com vocês isso daqui. Isso daqui, gente, é uma muda que eu fiz bem pequenininha, que eu tirei uma muda da matriz. Então, aquela lá é uma das minhas matrizes e eu coloquei elas dentro do musgo esfagno. Por que que, Ângela, tu colocou dentro do musgo esfagno? Por quê? Porque aqui ela cresce mais enraiza com mais facilidade dentro do musgo esfagno. E além disso, eu coloquei ela dentro da caixa mágica. O que que é a caixa mágica? Gente, é uma caixa de plástico transparente. E lá ela cresceu e se desenvolveu bastante, né? Então, eu deixo ela lá dentro daquela caixa. Olha as raízes. E para fazer o replante, gente, ai, Ângela, precisa tirar o musgo esfagno. Gente, eu tô tirando porque aqui no Rio Grande do Sul, a minha casa aqui é muito úmida. E eu acabei perdendo várias plantas por causa que quando eu comprei, eu não tirei esse musgo esfagno. E eu vi que a planta não estava se desenvolvendo, que estava indo para trás, e aí eu fui e arranquei a planta do substrato. O substrato que eu mesmo usei, né, gente, mas eu não tirei, não tinha esse conhecimento, né, essa experiência para falar para vocês com o musgo esfagno deixado na planta. Olha só, as raízes, elas estão bem saudáveis. Como que a gente sabe quando uma planta ela é saudável? Pelas raízes, né? Como que a gente faz para saber isso, gente? Somente tirando a planta de dentro da terra para saber. Então, eu aqui em casa, como praxe, eu uso fazer o replante das plantas que chegam aqui em casa, porque aí nesse momento eu vou ver como que tá as raízes, como que tá a planta, se não tem sinal de podridão, se não tem praga, né? Vamos olhar atrás da folha. Daqui a pouco também já vou falar um pouco para vocês sobre pragas, né? Que também pode acontecer. Então, como que a gente vai plantar? Depois que eu preparei o substrato, gente, eu uso antúrio, gente, o que eu percebi que eles não gostam de plantar muito fundo. Então, quando você for plantar um antúrio, procura deixar ele bem soltinho assim dentro do substrato. Às vezes dá para até pegar um palitinho e amarrar ele para ele ficar firme. Mas aqui vocês estão vendo que não tem necessidade. O que que eu observei também dos antúrios? Os antúrios, eles não gostam de ficar com essa parte muito enterrada. Além do antúrio, né, gente, ela é uma planta, vamos dizer assim, que você não vai encontrar em todos os lugares, né? Que você não vai encontrar em todas as floriculturas. Ela é uma planta de crescimento que não é um crescimento muito rápido. São plantas mais assim, como é que eu posso dizer, de colecionadores, né, Ana? Então, essa planta, gente, ela, como é que eu posso dizer também para vocês, gente?
que ela demora para crescer e ela demora para se desenvolver várias mudas. Às vezes, se você vê uma muda assim com um vaso bem cheio, é porque ela deve ter uns 15 a 20 anos de idade para que ela cresceu e encheu tanto assim. Quanto mais fundo você enterrar a planta no substrato, mais demorado ela vai demorar ainda para crescer. Então, como eu já falei, gente, ela é uma planta de crescimento lento. Quanto mais fundo você plantar, mais ela vai demorar para crescer. Então, assim, vocês podem ver que ele está bem soltinho dentro do substrato. Ângela, e agora? Qual é o próximo passo depois que tu plantou ela? Depois que eu plantei, gente, eu vou mostrar essa daqui também para vocês, ó. Para saber, para regar. O que eu faço, então? Regra número 1, né, gente? Pega o dedo, coloca o dedo na terra. Ela gosta de ficar com substrato úmido. Úmido não é encharcado, gente. Úmido não é ficar com aquele pratinho aqui embaixo cheio d'água. Porque assim, isso daqui, esse pratinho cheio d'água vai fazer com que ali dentro, com o passar do tempo, as raízes ficam úmidas. Imagina a gente, né? Gosto sempre de fazer esse tipo de comparação. Imagina a gente com os pés sempre parado na água. Com o tempo a gente vai acabar adoecendo, né? E as plantas é a mesma coisa, gente. A não ser que seja uma planta aquática, né? Com o tempo, aqui essas raízes, é tanta umidade que vai subindo que ela vai acabar apodrecendo, ficar com as raízes pretas, né? Então isso é uma das coisas que eu observo bastante. Então, como que a gente vai regar? Já trouxe minha garrafinha com água da chuva. Então, você vai regar como? Eu gosto de regar assim, girando o vaso. Assim, toda a parte do substrato vai ser regada. Se ficar um pouco exposta aqui as raízes, olha só. Ó. Já vai estar escorrendo ali embaixo logo. O que você pode fazer? É colocar um pouco mais de substrato para, já que desceu aqui, você vai colocar aqui só para dar uma preenchidinha assim, para não ficar cambaleando assim a planta, para ela ficar meio fixa, né? Olha só, já tá escorrendo aqui embaixo a água. Os antúrios, gente, geralmente eles vêm de clima tropical, né? Onde tem sempre aquele ambiente com aquela névoa assim em cima. Então, o que eu faço aqui em casa? Aqui em casa, no inverno, gente, a minha casa ela é bastante úmida. Então, eu não faço, na verdade, eu não uso borrifar água nas folhas das plantas. O que eu faço, então? Vou colocar a mesinha aqui pro lado para mostrar para vocês o que eu comprei. O que eu estou utilizando? Esse aqui é um pulverizador. Então, o que eu faço, então, nas plantas aqui em casa, gente? É isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês que vai criar. Principalmente, gente... Mas isso não tem veneno, né? Não, é só a água da chuva, né, gente? É só a água da chuva isso daqui, que além de molhar o substrato, eu utilizo para pulverizar as minhas plantas. O que é isso? É criar um efeito névoa sobre as folhas. Por quê, gente? Porque eu já observei aqui no sul que o fato de eu borrifar água todos os dias assim na folha, bem pertinho, o que aconteceu? A folha começou a ficar bem desgastada, com a borda desgastada. Começou a ficar com marcas de ferrugem. Então, eu parei de borrifar água. E o que eu estou fazendo? Então, eu estou pulverizando. Quando eu vi um vídeo lá do Velho em Olambra, né? Da Magnaflora, né? Eles também criam esse efeito névoa sobre as araces deles. Na verdade, gente, é eles que mandam as mudas, né? Então, eles também criam esse efeito névoa sobre as plantas. Eles não têm o hábito de ficar borrifando diretamente na folha. Então, muitas vezes, o que acontece? Tu vai borrifando, e esse jateado que fica assim, esse jato de água que vai em cima da planta, né? Muitas vezes acaba trazendo até pragas para as plantas. Ai, Ângela, eu não vou comprar isso, né? O que eu posso fazer? Então, você pode comprar também utilizar um umidificador, que também é muito bom utilizar um umidificador porque o umidificador também cria esse efeito névoa, né? Vai soltando aquela fumacinha e aquela umidade que vai saindo também vai nas folhinhas. Isso também é muito importante, gente, para que as folhas pequenas se desenvolvam. Então, ter esse efeito névoa é bem importante sobre as plantas araces, principalmente os antúrios.
Depois que a gente falou de como que a gente vai regar, como que a gente tem o substrato, né? Onde que a gente vai deixar na casa da gente. Essas plantas, gente, então, se você mora numa casa, né? Você pode deixar na varanda, pode deixar embaixo das outras de árvores, pode deixar dentro de casa também, perto de uma janela, mas não com sol em cima da planta. É uma planta de meia sombra. Se você deixar essa planta direto no sol, ela vai queimar. Tanto assim como também eu já sempre falo lá no meu Instagram, gente, já aproveita e me segue lá no meu Instagram, @flor-de-camomila, onde eu falo diariamente sobre cuidados de plantas, que eu mostro sempre para vocês que agora no inverno aqui, a gente protege as plantas com cobertores. Então aqui tem o cristállio, tem o antúrio Batman, então eu coloco um cobertorzinho por cima das plantas para que elas não queimem. Então, ela também sente o frio intenso, também fica manchada com frio intenso, acaba queimando também. O excesso de umidade, gente, faz com que as folhas, as bordas aqui assim fiquem meio que apodrecendo. Então também é uma das coisas que eu observei, se você deixar num ambiente que tem muita umidade, muita excesso de umidade, ela também acontece isso de ficar com as bordas elas assim desgastadas e meio com marcas assim de apodrecimento. Não sei como me explicar direito, se eu tô me explicando direito, gente, mas vocês vão saber disso. Ela fica aqui assim atrás no verso da folha, bem desgastada, assim, isso que eu quero dizer para vocês. Tanto com o vento frio também, gente. Onde então, se você mora em apartamento, onde você vai deixar? Também, gente, você pode deixar num ambiente que tem bastante claridade, né? Com o solzinho da manhã através de uma janela, né? Que elas gostam bastante. Usar um umidificador, usar água da chuva. Tudo isso, a gente vai fazer com que a sua planta cresça bem saudável. Outra coisa, gente. Como que eu faço a adubação? Aqui em casa eu uso adubação natural. O que que é isso? Eu preparo um esterco de vaca e coloco dentro de uma garrafa. E aí no dia que eu vou regar a minha planta, ao invés de eu estar regando a minha planta depois de 7 dias, deixado fermentado o esterco de vaca, 5, 6 colheres de esterco de vaca em 2 litros de água. Eu deixo por uma semana fermentando. A gente tem um vídeo bem direitinho explicando como que faz isso aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então vocês podem estar assistindo como eu faço. Então, em vez de eu regar a planta com a água, eu faço a adubação com esse esterco de vaca líquido e que não tem cheiro nenhum e é super saudável para as minhas plantas, gente. Tudo que eu falo para vocês, gente, são experiência minha, são como que eu observo o desenvolvimento das plantas aqui em casa e também como eu faço adubação e tem dado super certo e eu gosto de compartilhar isso com vocês. Ai, Ângela, tem problemas, tem doenças, tem pragas, né? Ácaros também, gente. Ácaros para as plantas. O que eu sou muito contra de usar isso, mas eu tive que usar. Foi a única coisa que me ajudou na época, conversando com um amigo meu. E aí ele falou, Ângela, dilui pinho-sol com água e aí você borrifa nas folhas. Eu utilizei isso por a cada 15 dias por um tempo, deixei as plantas isoladas das outras plantas e resolveu, gente. Então foi uma das coisas assim que eu utilizei aqui em casa que me ajudou muito no combate de ácaros. Outra coisa, gente, é você estar atento, né? Observe as plantas de vocês, porque assim, esses ácaros são umas praguinhas, né? Então, para invadir a sua coleção de plantas, se você tem uma coleção de plantas e marantas também, é muito rápida a proliferação. Então, se você vai observar a sua planta e ver como que ela está se desenvolvendo, né? Olhar principalmente atrás e olhar bem aqui assim nessa emenda da folha, do coração aqui, porque às vezes é o local onde eles se escondem, esse bichinho. Então, você vai estar prevenindo que aconteça a infestação de pragas. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta e compartilha. Gente, também quero falar mais uma coisa bem importante, presta atenção. Os antúrios também, justamente, eles também são plantas tóxicas. Então, se você tem animais em casa, crianças pequenas, dá aquela cuidadinha para ver se... Sempre é bom observar quando você tem crianças pequenas e animais, gatos, cachorro, né, enfim. Então, também é uma coisa para estar se observando, deixa a plantinha mais erguidinha, não quer dizer que você não possa ter, né? Mas sempre é bom observar. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo!